Olá, bom dia. Bem-vindos ao 12º encontro das OSFs. Finalmente estamos de volta num evento presencial. Agradecemos já a vossa presença em nome da OSFAN e tenho a honra de moderar esta primeira mesa e que vai ao debate sobre refletir sobre o passado, compreender o presente e projetar o futuro dos cuidados de saúde primários em situações complexas. Devido à pandemia Covid-19, realçaram-se as fragilidades e potencialidades do sistema de saúde nas respostas perante situações complexas. Neste sentido, é importante preparar o sistema para situações análogas e conhecer as responsabilidades dos vários agentes na gestão dos processos de maior complexidade e situações da crise. Ao mesmo tempo, pretendemos identificar as falhas e aspectos positivos na resposta assistencial em tempos de pandemia, de modo a alicerçar o futuro e construir soluções mais resolutivas. Para esta mesa temos a honra e tivemos de estar cá a doutora Conceição Outeirinho, à minha esquerda. À minha direita temos a sua enfermeira Ana Paula Branquinho. Uma situação, a doutora Conceição vem como vogal da direção da Associação Nacional Portuguesa de Medicina Geral Familiar e, por questões pessoais, o Dr. Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação da Direção da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, não pode estar presente, mas vai estar connosco via Zoom, na qual passo já a palavra. Ora, bom dia a todos. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É um prazer enorme estar presente neste 10º Encontro Nacional das OSFs e ajudar a participar desta reflexão de onde viemos, como estamos e para onde vamos, de uma forma muito resumida, este agir, caminhar e progredir constante na saúde, nos cuidados de saúde primários, e em especial também naquilo que as OSFs podem fazer e esta integração que a saúde pública pode ajudar. Estou aqui em representação da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública e vou partilhar um pouco da nossa reflexão e daquilo que nós consideramos importante pensar e olhar do que se passou agora nestes últimos tempos. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Eu penso que estão a conseguir ver. Sim? Sim, sim. Conseguem ver? Sim, sim. Eu penso que sim, que devem estar a conseguir acompanhar esta apresentação. E, portanto, basicamente, aquilo que eu vou tentar abordar durante os próximos minutos é tentar enquadrar um bocadinho o que são os cuidados de saúde primários neste SNS e o que é que eles representam. Falar deste triângulo, desta tríade de intervenção nos cuidados de saúde primários, MGF, saúde pública e comunidade. Abordar um bocadinho o que foi a pandemia por Covid-19 e o impacto que teve nos cuidados de saúde primários, dividindo em 4 pequenas reflexões. E, por fim, também tentar imaginar o que seriam uns cuidados de saúde primários 2.0, digamos assim, que pudesse estar preparado não só para as tarefas do dia-a-dia, mas também para situações de surtos, de pandemias e de eventos adversos globais. Primeiro, é preciso lembrar, eu penso que é sempre interessante lembrar, que o SNS é uma forma de organização, o Serviço Nacional de Saúde, que envolve todos os cuidados integrados de saúde, não é? E que vai desde a promoção e vigilância da saúde, a prevenção da doença e, portanto, acompanhar as pessoas, evitar que fiquem doentes, promover a sua saúde, mas também diagnosticar e tratar e fazer algo que também tem sido apanagem dos cuidados de saúde primários nos últimos tempos, que é a reabilitação médica e social. E isto é, para mim, os cuidados primários são, para mim, aquilo que representam melhor todas estas valências do SNS. Nenhum outro nível de cuidados de saúde faz toda esta intervenção, desde o início ao fim da vida, desde a prevenção à reabilitação de todos os nossos cidadãos. E isso vem devido ao trabalho que é feito de uma forma muito complementar entre os profissionais da saúde pública, os profissionais da medicina geral e familiar, os enfermeiros que fazem a reabilitação e muitos outros profissionais que trabalham no dia-a-dia nos cuidados de saúde primários para potenciar a saúde
dos nossos doentes, dos nossos utentes e evitar situações que tenham que recorrer ao hospital de uma forma constante. Os cuidados de saúde primários avançaram ao longo do tempo como tem uma história de evolução muito grande, desde o tempo da Caixa da Previdência, ainda antes dos centros de saúde da primeira geração, em que as pessoas iam à Caixa para terem a baixa, etc. E agora estamos cada vez mais num avanço tecnológico, de sentido de missão dos próprios centros de saúde, em que nos encontramos agora neste nível de USFs, CSPs, Unidades de Saúde Pública, Unidades Continuadas na Comunidade, e Unidade de Cuidados na Comunidade e também a Unidade dos Recursos Assistenciais Partilhados, em que temos, de facto, toda esta diferenciação tecnológica, científica, que nos permite ir trabalhando em prol daquilo que são as necessidades dos nossos utentes. E se no início nós tínhamos médicos de clínica geral que eram médicos que não tinham uma estrutura de formação específica em especialidade e que precisavam, de facto, precisaram ao longo do tempo de alguma formação, mas que foram aquela pedra de início do trabalho, de construção, do acompanhamento dos nossos utentes, e que este senhor ultimamente parece querer voltar a trazer-nos para essa fase, esquecendo a importância que a formação específica em medicina geral e familiar trouxe para o acompanhamento dos nossos utentes e para a melhoria da sua saúde. Portanto, vamos tirar este senhor daqui da frente. De facto, tivemos esta evolução também na clínica geral, em que passamos a ter uma especialidade de médicos de medicina geral e familiar que têm uma formação específica que lhes permite trabalhar e conhecer e avaliar, acompanhando o doente antes da concepção até aos últimos estágios da sua vida, acompanhando todo o ciclo de vida natural da pessoa. Os centros de saúde sempre tiveram médicos de saúde pública e nós também fomos sofrendo uma especialização melhor, uma maior formação. O nosso programa de formação específica foi sendo atualizado ao longo dos anos para também ir abrangendo as novas ameaças e a nova forma de estar da saúde pública. No início tínhamos apenas enfermeiros e às vezes sem qualquer tipo de grande especialidade. Agora temos cada vez mais enfermeiros de saúde comunitária, enfermeiros com outras áreas de especialização, de saúde infantil, saúde materna, alguns de reabilitação, etc., que integraram os cuidados de saúde primários e enriqueceram a oferta de serviços e de trabalho que nós podemos fazer no nosso local. E mesmo os nossos administrativos e o pessoal de limpeza também foi tendo formação cada vez mais específica e agora, além destes profissionais, temos outros profissionais de saúde integrados no SNS, integrados nos ACES e que nos permite ir fazendo um trabalho de acompanhamento muito pormenorizado e de cuidado de proximidade que nos interessa sempre mais. E os cuidados de saúde primária são exatamente esta ligação entre três áreas que servem a base, digamos assim, da vida diária das pessoas. Temos a área da medicina geral e familiar, que faz um acompanhamento clínico, programação de alguns rastreios, tirar algumas dúvidas e fazer formação pessoa a pessoa, acompanhar uma pessoa e uma família ao longo dos diferentes ciclos de vida, aconselhar diferentes atitudes e permitindo ter um acompanhamento muito cuidado de cada um dos nossos utentes que estão à nossa frente, ou que estão ao cuidado a vosso cuidado, basicamente. Seria ideal termos menos utentes por médico de família, mas vamos conseguindo ir fazendo algum trabalho e pode ser que com um investimento nos cuidados de saúde primários, uma aposta neste setor, possamos diminuir o nosso número de utentes por médico, a lista de utentes por médico, para termos um cuidado ainda mais personalizado, ainda mais cuidado. E temos também a saúde pública, que olha para a comunidade como um todo e procura encontrar desigualdades, procura perceber onde é que estão os principais problemas, quais são os fatores de risco que mais importa intervir, e também vai à comunidade retirando alguns fatores de risco e alguns elementos que possam ser nocivos para a saúde das pessoas, promovendo também a prevenção e a promoção da saúde, prevenção da doença e promoção da saúde, para que tenhamos uma comunidade mais saudável, e também faz este trabalho em parceria com a NGF para termos um cuidado termos um acompanhamento correto e estamos atentos àquilo que são os primeiros sinais de que alguma coisa está mal com a nossa comunidade. E a comunidade também faz parte deste ciclo. Não é possível termos uns cuidados de saúde primários funcionantes, que sejam adequados às necessidades das pessoas, se a comunidade também não participar. E não participar conhecendo como deve recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, como deve recorrer ao seu médico de família, deixando de olhar para eles como apenas os dispensadores de receituário ou prescrição de medicamentos,
e de testes, mas passar a olhar para eles como um parceiro para toda a vida, um parceiro que os vai ajudar a ser mais saudáveis e a viver melhor ao longo do tempo. E também esta integração com a saúde pública para que possam perceber que dentro da comunidade há comportamentos globais, há atitudes que devem ser promovidas e aqui a parceria com as escolas, com os lares, com as câmaras municipais torna a saúde pública muito mais significativa, podendo promover comportamentos saudáveis de alimentação, de exercício físico, de evitar alguns hábitos que são nocivos, como o tabagismo e muitos outros exemplos, trabalhando em conjunto estas três entidades para que os cuidados primários consigam, de facto, promover e fazer aquilo que é a sua missão. A verdade é que esta pandemia veio dar-nos um grande trabalho e os cuidados de saúde primário foram esta barreira, esta barragem que de facto impediu que esta enxurrada de casos que temos montante viesse a jusante desaguar em cima dos hospitais e fazer com que toda a pandemia destruísse o tecido do Serviço Nacional de Saúde. É uma mensagem que penso que muita gente ainda não percebeu. Nós percebemos claramente, nós cuidados primários percebemos claramente, mas muita gente não percebeu que sem uma aposta correta, eficaz, completa nos cuidados de saúde primários, esta barragem vai ruir e nós vamos ter um assoberbar de trabalho por parte de todos os serviços secundários, hospitalares, de reabilitação, que o país não está preparado para absorver e, aliás, basta recordar, nos tempos em que os cuidados de saúde primários não conseguiram de todo fazer face àquilo que era o aumento exponencial de casos e a exorbitantes tarefas que tínhamos que fazer, que levou a que os hospitais também deixassem de ter capacidade de resposta. E nós precisamos de também fazer sentir isto aos nossos decisores políticos, que os cuidados de saúde primários são esta barreira que permite que os hospitais possam fazer o trabalho que efetivamente só eles devem fazer. E nós podemos ser uma barreira que evita a passagem de muitos casos, ou até mesmo a existência de muitos casos, que leve a que haja, não só na pandemia, mas também nas outras doenças, que haja esta tal sobrecarga do Serviço Nacional de Saúde. E aqui foi muito importante o trabalho de parceria entre a saúde pública e MGF, a partilha de recursos, o trabalho coordenado entre as diferentes unidades, a maneira de trabalharmos em conjunto para irmos responder às necessidades de algumas instituições que necessitavam do apoio de ambas as valências dos cuidados de saúde primários. Tudo isto, até mesmo a questão de realizar testes ou até mesmo centro de vacinação, toda esta resposta que os cuidados de saúde primários deram foram a base do sucesso do Serviço Nacional de Saúde, do serviço no combate a esta pandemia, que se de facto estivéssemos mais capacitados, com melhores recursos, nós teríamos com certeza feito um trabalho ainda mais impactante. Mas, de facto, desde março de 2020, quando apareceu o primeiro caso e fomos visitados por este novo nosso amigo que não nos larga, de facto nós começamos a perceber que vinha aí uma tarefa hercúlea e um trabalho bastante duro e que nós teríamos que nos reorganizar, combater, e fomos trabalhando ao longo deste tempo todo com bastante, diria, eficácia, resiliência e até resolvendo bastantes problemas que foram aparecendo. Problemas que até ainda ao dia de hoje ainda vamos tendo com alguma frequência. Todos vocês se lembram da dificuldade que foi da adaptação dos critérios de suspeição de um caso clínico de Covid, em que demoramos muito tempo a perceber, a DGS, o sistema, demorou muito tempo a perceber que de facto precisávamos de mudar rapidamente os critérios de suspeição para não deixarmos fugir casos e conseguimos quebrar as nossas cadeias, mas isto fez com que houvesse um grande trabalho pelos colegas da MGF, que tiveram que telefonar imensas pessoas que estavam, de facto, em casa à espera do telefonema do médico para passar o teste. E foi muito importante quando isto passou a ser automatizado e que a linha SNS 24 nos pudesse libertar, ou vos pudesse libertar de todo este trabalho. Tem critérios de suspeição, cumpre, vamos para a frente, passa teste. Também tivemos muita dificuldade com a nossa capacidade de testagem, porque o nosso país não estava preparado para fazer testes em tão larga escala como foi necessário fazer agora, muito por culpa também de nunca ter sido equacionado uma capacidade do Serviço Nacional de Saúde poder abranger muita desta testagem, e tivemos que recorrer a muitos privados e trabalhar em parceria larga com eles, parceria estreita, o que fez com que eles também aumentassem a sua capacidade, e agora teremos que voltar a renegociar qual será este valor de testagem mensal que nós vamos precisar, porque com certeza não vamos continuar a fazer esta quantidade de testes ao longo de toda a nossa vida.
Depois também tivemos muita dificuldade com o acompanhamento dos doentes, dos contactos, dos casos suspeitos e dos doentes de risco. A necessidade de fazer contactos diários, às vezes bidiários para alguns, o telefonema constante, todos esses trabalhos que nos fizeram, aliás, todos nós, os cuidados primários, tiveram que parar todo o seu trabalho habitual para se dedicar de uma forma praticamente exclusiva, se não mesmo exclusiva, a esta pandemia, negligenciando todos os outros utentes que nós tínhamos que acompanhar e que seguir. E foi importante também começar a perceber que poderíamos hierarquizar algum acompanhamento e passar a ter a ferramenta do autorreporte também foi altamente vantajoso para nós, para nós todos, para podermos também ir libertando o nosso trabalho. E a questão sempre de acompanhar doentes assintomáticos, infectados assintomáticos, até que ponto faria sentido a MGF continuar a fazer esse trabalho quando de facto temos outros utentes com outros fatores de risco que precisavam de ser acompanhados. A questão do SINAV também foi muito difícil. Ter que notificar todos os casos suspeitos, independentemente do resultado laboratorial, criou uma carga burocrática para os médicos de medicina geral e familiar e para os médicos de saúde pública que depois tinham que validar todas aquelas notificações e que muitas delas ainda estão por validar e que foi um trabalho insano que foi colocado sobre os cuidados de saúde primários que não havia necessidade de o fazer, que podia ter sido feito de uma forma muito mais organizada. E quem fala da notificação do SINAV fala também de todos os documentos que foi preciso passar e toda essa dificuldade. A separação dos doentes respiratórios em edifícios que não estavam preparados para ter 2 circuitos de circulação dentro da nossa própria unidade e que foi muito difícil olhar. Alguns centros de saúde até são edifícios que nunca foram idealizados como centros de saúde, mas apenas para habitação. Isso tornou muito difícil todo este trabalho, toda esta separação. Perdemos área útil de atendimento dos nossos utentes e isso foi também muito complicado. A criação dos ADRs, que duplicaram a necessidade de ter médicos em escala para serviços de atendimento urgente e que levou também a mais horas de trabalho, a maior dedicação por parte dos colegas da MGF e que fez com que o trabalho normal das unidades de saúde familiar pudesse retomar em parte, mas ao mesmo tempo criasse mais uma barreira para irmos trabalhando ao longo destes quase 2 anos. Temos também a criação dos centros de vacinação, que retiraram enfermeiros que estavam dentro dos cuidados de saúde primários, dentro das unidades de saúde familiar e alguns até mesmo dentro das unidades de saúde pública e que estavam a fazer trabalho, quer normal, quer trabalho da pandemia de acompanhamento e que tiveram que largar parte desse tempo para se dedicar à vacinação, área muito importante e que nos vai retirar da pandemia e que estamos a ver que os seus resultados práticos são excelentes, mas também foi um obstáculo grande e muita dificuldade. E também o Trace Covid. O Trace Covid foi uma ferramenta interessante, mas que veio criar mais tarefas, porque era o Trace, era o SINAV, era o S-Clínico, era preciso fazer o registro nas diferentes plataformas, era preciso abrir todos os dias cada uma e ver quem eram os doentes novos. E foi algo que também foi interessante, mas trouxe mais trabalho e que deveria claramente estar muito mais integrado, como agora caminha para esse lado, mas que nos levou a muita dificuldade no nosso dia-a-dia, em especial para os USFs e os médicos de medicina geral e familiar e as suas equipas de saúde familiar. E ao longo destes 18 meses nós tivemos milhentas horas de chamada, o atendimento aos nossos utentes deixou de ser presencial, passou a ser quase 100%, agora estamos a recuperar, graças a Deus, mas foi durante muito tempo 100% telemático, 100% à distância, com todas as dificuldades que isso acarretava, de utentes que têm o telemóvel desligado, pessoas que não têm telefone fixo, pessoas que nos insultam ao telefone por isto e por aquilo, pessoas que não colaboram e nos metem ao longo do tempo para poder ou sair ou não ficar em isolamento, e aquilo que era uma ferramenta que podia servir também de apoio tornou-se algo incontornável no nosso dia-a-dia e que nos fez ter uma dificuldade muito grande no trabalho que precisávamos. E depois esta carga burocrática que já falei há bocado, que nos veio incapacitar, quase diria eu, os serviços, quando era obrigatório passar declarações de isolamento, depois era preciso passar a baixa, e depois era preciso passar a nota de cura, e depois às vezes havia erros e tínhamos de trocar a notificação do SINAV, estar a escrever aqui e acolá, e quando estas coisas passaram também a ser um pouco mais automáticas, vieram também a aliviar e era um trabalho importante. Mas ao fim destes 8 meses, os cuidados de saúde primários estão cansados, estão assoberbados de muito trabalho, estão a querer tentar recuperar as suas listas de espera ou os seus utentes que não acompanharam, mas continuam sem um reforço e sem um investimento que nos permita trabalhar de uma forma mais organizada ou de uma forma mais eficaz para chegarmos aos nossos utentes. Não temos mãos para tudo, estamos cansados e de facto, houve aqui um problema grave.
ao longo do tempo. Mas a pandemia não foi só confusões, trouxe algumas vantagens. E uma das primeiras vantagens foi esta maior interligação entre a saúde pública e a MGR, com estas equipas mistas e estas intervenções coordenadas, como vos falei anteriormente. E esta maior ligação entre a saúde pública e a MGR é fundamental para que os cuidados de saúde primários possam florescer e possam ter um impacto muito maior na vida das pessoas. Durante muitos anos estivemos um pouco afastados, tirando alguns bons exemplos ao longo do país que ainda vão ocorrendo, mas durante muito tempo estivemos muito afastados, diria mesmo que em certos locais de costas voltadas, quando não faz qualquer sentido que a MGF e a saúde pública estejam de costas voltadas. Precisamos uns dos outros, temos que nos apoiar e fazemos trabalhos complementares que vão permitir beneficiar os nossos utentes ao longo do seu ciclo de vida. Também esta maior proximidade com a comunidade. A comunidade começou, em alguma parte, a perceber o que é que faz a saúde pública, que não são apenas atestados multiusos, ou cartas de condução, ou internamentos compulsivos, mas esta capacidade de avaliar e de ajudar a definir um rumo e de implementar medidas para mitigar alguns riscos, e também que a MGF não é, por isso simplesmente, para passar medicação ou receituário, mas também para fazer acompanhamento, e todos aqueles que já estavam bem acompanhados porque se predispunham a fazer este acompanhamento regular e que estavam a acompanhar e a absorver os conselhos que a MGF tem dado, com certeza passaram por esta pandemia de uma forma muito mais facilitada do que aqueles que não ligavam nenhum e que não faziam aquilo que lhes era aconselhado. Também maior proximidade com as autarquias, também é uma vantagem. Reconhecimento deste papel primordial dos cuidados de saúde primários para a proteção da doença, para a proteção da saúde, para a prevenção da doença e para a promoção da saúde de todos nós. E quando os cuidados de saúde primários estiverem bem articulados com as autarquias, não necessariamente para fazer o que eles nos mandam ou o que eles nos pedem, mas para podermos articular e naquilo que são as competências deles, eles também poderem contribuir para a melhoria da saúde pública no global, considerando a saúde pública, a saúde de toda a comunidade. Também maior proximidade com as escolas, acima de tudo nesta coordenação mais aproximada com a saúde pública, que também fez perceber que de facto podemos trabalhar de uma forma melhor para proteger os nossos alunos e para evitar situações graves nas escolas. E todas estas vantagens relevaram ou ressaltaram a maior importância que os cuidados de saúde primários passaram a ter, pelo menos durante esta pandemia, e que eu espero que continuem a ter ao longo do futuro, porque precisamos que os cuidados de saúde primários sejam valorizados, porque eles são, de facto, a pedra basilar dos cuidados de saúde, do Serviço Nacional de Saúde e aquilo que nós precisamos que funcione bem. A pandemia também trouxe dificuldades, sem dúvida nenhuma. Primeiro, o facto de não existir um sistema de informação em saúde pública foi para nós uma grande dificuldade. Não conseguimos fazer uma boa avaliação de risco local, dependíamos de dados que vinham do exterior, de níveis superiores, e não havia esta integração de dados que precisávamos para podermos articular nós melhor convosco, também para vos dizer, cuidado com isto, cuidado com aquele sintoma, vamos trabalhar desta forma, se tiverem alguém assim, façam desta forma, porque estes dados nos indicam este caminho, e esta falta deste sistema de informação, que já é crónico, que já o pedimos há muitos anos para a saúde pública, fez esta dificuldade de podermos trabalhar de uma forma mais integrada. Também a inexistência de um sistema de comunicação eficaz entre a saúde pública e a MGF. Há o S-Clínico, mas a saúde pública não o usa. Durante muito tempo, alguns médicos nem sequer tiveram acesso, médicos de saúde pública não tiveram acesso a este sistema, e foi muito à base de e-mails, de telefonemas, de melhor relação com este ou com aquele, e a saúde pública precisa de comunicar com a MGF de uma forma integrada, de uma forma organizada e consistente, para que não haja falhas de informação e para que se possa passar e disseminar a informação de uma forma muito mais equilibrada. Outra dificuldade clara, e isto vocês já sabem perfeitamente, é uma falta gritante de recursos, quer humanos. Claramente os cuidados de saúde primários precisam de muitos mais profissionais, quer médicos, quer de enfermagem, quer técnicos de fundamental para a saúde pública, quer assistentes administrativos, assistentes técnicos para podemos ter alguém que possa, por exemplo, fazer a gestão do telefone da nossa unidade. É inadmissível que não haja uma pessoa ou duas que possam fazer de forma dedicada o atendimento telefónico, obrigando a que quem está a atender o utente na recepção tenha que parar para atender também o seu telefone, e também de outros profissionais que nós poderíamos ter, psicólogos, nutricionistas, terapeutas da fala. Toda esta falta de tanto de recursos foi uma grande dificuldade para que os cuidados de saúde primários pudessem trabalhar de uma forma global. Também de recursos técnicos, computadores obsoletos, telefones de serviço que para muita gente não existem,
de falta de ligação à internet móvel para que possamos ir a algum lado, fazer uma avaliação física de saúde ou de risco de saúde pública e que não temos capacidade de fazer o seu registro de forma organizada, e também de recursos físicos. Como já falei no início, não temos alguns centros de saúde que foram criados a partir de casas de habitação normal, temos alguns edifícios que foram criados já para centros de saúde, mas sem esta mentalidade de poder antever a possibilidade de um surto ou de ter uma sala de isolamento. Portanto, toda esta falta de recursos que são resultado de uma falta, de uma aposta inexistente, diria mesmo, nos cuidados de saúde primários por parte dos sucessivos governos que têm governado Portugal, levaram a que fosse uma grande dificuldade que tivemos que ultrapassar ao longo desta pandemia. E também a imensa carga burocrática. Pedia para concluir o mais breve possível, está bem? E vou tentar ser um bocadinho mais rápido. Está bem. E esta imensa carga burocrática que de facto também nos trouxe, e tudo isto dificultou a nossa capacidade de resposta. Oportunidades que nós temos agora pela frente é esta valorização do papel da saúde pública dos cuidados de saúde primários, que nos vai poder também trabalhar mais nestas áreas de planeamento, avaliação, prevenção da doença e no combate às desigualdades. A valorização do papel da MGF nos cuidados de saúde primários, como já disse, deste papel de acompanhamento ao longo de todo o ciclo de vida, e esta maior complementaridade entre nós, que nos vai ajudar também a fazer melhor este trabalho de valorização do papel do cuidado de saúde primário como sendo um papel global na saúde. Ameaças, a falta de investimento, não me vou repetir, esta visão governamental hospitalocêntrica que continua a governar Portugal, e esta manutenção de tarefas burocráticas, a maneira como a população continuava a olhar, mas que espero que agora já não esteja a olhar, novas pandemias podem voltar a ser um impacto negativo para os cuidados primários, e o facto de termos doentes não Covid que têm continuar a não ser acompanhados. E nós precisamos ter o cidadão no centro da nossa vigilância. A MGF, saúde pública, enfermagem, cuidados da comunidade e os cuidados na comunidade têm que estar centrados para as necessidades do cidadão, com um sistema de informação que não são os que existem, que não nos dão resposta, mas que nos permitam fazer esta integração e esta análise, definir um rumo para trabalharmos em conjunto, a oportunidade de ter consultas telemáticas, mas também consultas presenciais e ter os serviços organizados para que possamos dar esta resposta, como disse, centrando nas necessidades do cidadão todo o nosso serviço e a nossa forma de atuar. Obrigado e desculpem a demora. Não, obrigado, Sr. Gustavo. O tempo está bom. Obrigado. Passo agora a palavra à enfermeira Ana Paula Branquinho. Bom dia a todos. Cumprimento em primeiro lugar os meus colegas da mesa, a doutora Conceição, o doutor Gustavo, o Nelson, e depois cumprimentar-vos a vós. Agradeço imenso a honra de estarem aqui para nos ouvir. Como já disseram, eu sou a enfermeira Ana Paula, trabalho numa OSF no ACES Baixo Mondego e sou vogal da direção da OSF-AN. Tendo em conta a mesa onde nós nos encontramos, o que é que vamos debater, ou seja, falar um pouco do que foi o ontem, o que está a acontecer e projetar um bocadinho o futuro, pareceu-me lógico e até se calhar um bocado ruminativo apelidar a minha apresentação de ontem, hoje e amanhã. Estejam tranquilos, não vou cantar, ok? Aliás, foi uma dos critérios de seleção, porque a USFN tinha imensos candidatos para esta mesa, mas eu fui a única que disse, não se preocupem que eu não vou cantar, portanto fui aceita. Verdade, vou tentar fazer uma pequena reflexão enquanto enfermeira, na linha da frente, na minha linha da frente, aliás, todos nós estivemos na linha da frente e continuamos a estar de acordo com as nossas competências. A minha foi enquanto enfermeira, em cuidados de saúde primários, na área assistencial e na área da gestão. Por isso vou tentar partilhar um bocadinho essa mesma minha experiência, mas quero também, antes de tudo, dizer-vos que me orgulho muito em pertencer a uma associação que consegue congregar várias entidades profissionais, sabendo que todas trabalhamos para um princípio e para um objetivo comum. Podemos falar de um ontem, vamos ver se isto funciona. De um ontem, qual é o ontem que queremos falar? Um ontem em que houve um buraco negro no entretanto, um ontem de há 18 meses atrás em que tínhamos as USFs, cada uma com o seu satélite centradas, mas cada uma preocupada com os seus pequenos problemas, com a contratualização, com a acreditação, com os horários, com tudo isso, e de vez em quando falávamos de coisas importantes, nomeadamente reinventar o centro de saúde. Recordam-se, foi uma das nossas grandes apostas de há 2 anos no nosso encontro. Íamos falando um bocadinho do que é o transitar para o modelo B, das cotas e dessas coisas. Portanto, nós de vez em quando éramos essas pequenas ilhas que de repente fomos avassaladas, fomos surpreendidas por uma coisa que toda a gente sabia que podia acontecer, mas que na verdade ninguém estava preparado, e o que aconteceu, as USFs desintegraram-se.
Penso que todos estamos mais ou menos de acordo com isso. Saímos das nossas zonas de conforto e tivemos que fazer algo, não é? O que é que vamos falar um bocadinho aqui? Eu pus ali o ontem e permitam que digam o ontem ou ainda hoje. Porque eu não sei se houve assim tantas diferenças, apesar de já termos 18 meses ou 19 meses de experiência de pandemia. Mas vamos um bocadinho ir ao longo desta apresentação e eu espero pelo menos provar ou mostrar que nesta pandemia não estiveram só MGFs, não esteve só a saúde pública, estiveram enfermeiros, como também estiveram outros profissionais que desempenharam papéis muito importantes, ok? E não é porque eu acho que somos ou sou mais importante que os outros, é porque é importante, e desculpem este pleonasmo, é preciso realçar a importância do papel fundamental que cada um de nós teve. Okay? Então eu sempre achei que as potencialidades foram algumas, mas que as perdas que nós tivemos vão ser sempre maiores do que aquilo que vamos ganhar. E se nós pensarmos bem, nós somos humanos, todos nós temos a nossa vida profissional, a nossa vida profissional, e as perdas que nós fomos tendo ao longo destes anos, certamente serão muito difíceis de suplantar com todos os ganhos que vamos ter. Mas eu acredito que também vai haver ganhos, portanto vamos falar um bocadinho desses dois polos que eu penso que não são opostos. Fragilidades, eu penso que não vou tentar não repetir muito, porque o Dr. Gustavo já falou de algumas delas, aí está, somos uma equipa que trabalhamos lá ao lado, é evidente que as fragilidades foram sentidas por todos. Planos de segurança e qualidade, quantos de nós é que não tivemos que fazer planos de segurança e qualidade para a grelha de OR, para a acreditação? Quantos é que conseguiram ultrapassar esta grande prova? Okay? Eu, por exemplo, fiz muitas auditorias na área das precauções básicas de controle de infecção. Todos temos lá aquelas checklists, faz triagem das infecções respiratórias, tem um local onde pôr o utente. A maior parte delas dizia que sim, mas realmente acho que fomos todas atropeladas por esta avalanche, não é? Um pouco falar nisso, que realmente todos nós tínhamos estes planos mais ou menos na gaveta, mas que poucos deles conseguiram dar resposta ao que realmente era necessário. Recursos humanos, penso que não vou me repetir, mas é importante dizer, os recursos humanos, como vocês sabem, são poucos ou não? Depende. Eu não sou daquelas que digam que nós temos só falta de recursos humanos. Podemos ter falta de recursos humanos, mas também temos falta de capacitação de recursos humanos. É verdade que temos muita falta de recursos humanos porque nós vivenciamos com a separação de circuitos. Eu dou o exemplo do meu centro de saúde. Nós temos 3 unidades, os seus circuitos foram divididos, houve o circuito dos doentes Covid, os circuitos dos doentes não Covid, pronto, houve depois esta reestruturação e a certo é que depois com toda a imensidão de tarefas a qual fomos alocadas, nomeadamente trace, nomeadamente a equipa de colheitas, nomeadamente a vacinação, é evidente que os recursos para serem alocados a determinados locais fizeram falta noutros. E isso acho que é também importante decidir, por exemplo, as assistentes operacionais, que muitas vezes não falamos, a falta que nos fizeram, por exemplo, para manter higienizados os locais de serviço, enquanto nós que andámos com borrifadores e com toalhetes a limpar as nossas áreas de trabalho para mantermos alguma higienização. Depois, a questão da exposição a contextos hostis. Todos nós sabemos que nós precisamos de alguma segurança no local de trabalho e na segurança, não estou só a falar das instalações em termos de equipamentos, mas também a nossa segurança enquanto saber o que estou a fazer, saber com o que conto. E, na verdade, uma das coisas que aconteceu ao longo destes 18 meses foi a constante instabilidade naquilo que nós teríamos que fazer. E quando conseguimos arranjar uma linha orientadora era muito mais fácil trabalhar. É importante falar um bocadinho disso, até que ponto é que nós temos os profissionais preparados para trabalhar com esta constante mudança, com esta constante exposição a ambientes diferentes, porque esta foi uma prova, não sabemos quais é que nos vão esperar e quais é que temos que enfrentar daqui para a frente. Isto também um bocadinho, já que todos nós estávamos a falar dos contextos hostis e as questões da violência a que nós fomos sujeitos. Eu passei muito tempo no circuito ADR, no circuito de triagem e noutros locais, é evidente, e todos nós sabemos quais as situações de violência que nós nos deparamos e que vivemos, e sabemos que a violência, ou trazer-nos mais medo, ou trazer-nos tristeza, desenvolve nem que seja uma deficitária relação empática com aquelas pessoas que nós estamos para cuidar. Pronto, são pequenos exemplos. Relativamente também, o Dr. Gustavo também já falou, das instalações e equipamentos, devíamos falar outra vez da arquitetónica dos centros de saúde, que não estavam preparados para isto e ainda não estão, não é? Porque não houve mudanças. A comunicação, o Dr. Gustavo também falou, continua a dizer que realmente houve falta de comunicação, foram-se arranjando estratégias para aumentar essa comunicação, mas realmente
podemos falar que foi uma fragilidade. Os sistemas de informação de saúde, todos nós sabemos que sim, não há integração de informação, não sabemos o que é que os outros andam a fazer, continua a não ser centrado na pessoa, continua a ser assentado nas profissões, é tudo informação muito dispersa, tenho que ir abrir uma janela para saber isto, tenho que ir a outro sistema para saber outra coisa, o Trace então e o S-Clínico e tudo o resto dos nossos sistemas de informação nem se fala, não é? A mobilidade, eu falo nesta questão porque sabemos que as equipas tiveram necessidade de sair da sua área, muitas de nós aumentaram as visitas domiciliárias, muitas de nós estavam nas equipas de colheita, tinham que ir às ERPs, tinham que ir aos domicílios, e uma coisa que condicionou muito foi, não havia transporte, não havia muitas vezes capacidade de ter alguém disponível para levar os recursos onde eram precisos. Ressalvo também a resposta aos grupos vulneráveis, portanto, nós sabemos que foi uma das grandes fragilidades, foi uma das grandes questões, ainda está a ser, penso eu, aos grupos vulneráveis, nomeadamente os nossos idosos, não só aqueles que estão nas ERPs, mas também aqueles que estão no domicílio, de repente ficaram sem cuidadores, de repente ficaram sem qualquer apoio das estruturas sociais, portanto é mais uma questão que teremos que pensar de uma forma mais integrada. Só um pouco também dizer-vos que a OSFN esteve sempre atenta a esta questão, foi divulgando e foi fazendo alguns webinars ao longo da pandemia, foi um pouco também para vos capacitar e para nos ajudar um bocadinho a refletir e a pensar em novas alternativas. Ok? Alimentar as potencialidades, o Dr. Gustavo também já falou, eu pus estes três aqui em primeiro lugar, porque realmente acho que foi o mais importante. A reinvenção do centro de saúde. A reinvenção do centro de saúde foi as equipas sentarem-se e decidirem um plano de ação comum, um plano de uma estratégia. Eu posso dar o exemplo, como vocês têm os vossos próprios exemplos nas vossas realidades, porque realmente foi uma adaptação feita na proximidade. Esta questão de cada área, assumir uma determinada função, por exemplo, duas USFs, uma UCC, as USFs partilharam a triagem, por exemplo, dos utentes, partilharam, por exemplo, o ADR e o ADC, e a OCC, por exemplo, também ajudou as USFs a fazer as visitas domiciliárias, a apoiar a saúde pública, portanto, houve muitas formas de aproximação que realmente reinventou o trabalho no centro de saúde, não podendo esquecer também a proteção civil e a autarquia. Recordo-me que na altura em que estávamos mais em confinamento, por exemplo, a proteção civil e a autarquia da minha zona iam ao centro de saúde buscar, por exemplo, receitas para os idosos que não conseguiam receber os SMS, e foi um exemplo entre muitos. Sabemos também que isto deveu-se ao que eu já disse, a uma mudança adaptativa de proximidade, foi um pouco de acordo com as contingências de cada contexto, cada unidade, cada centro de saúde se foi reinventando, obviamente que com o apoio de uma gestão mais superior, muitas vezes, e realço os laços entre os profissionais de saúde, e aqui pode haver algumas opiniões divergentes. Por um lado, nós aumentamos a nossa capacidade de estar com os outros das unidades ao lado, que muitas vezes não comunicávamos, não sei se é o vosso caso, há experiências diferentes. Por um lado, dentro da própria unidade, o facto de nós termos criado equipas diferentes e microequipas, uma para estar no ADR, outra para com saúde infantil, outra para estar nos domicílios, por exemplo, afastou também um pouco as pessoas dentro da própria equipa, mas por outro lado acabou por nos fazer conhecer. Eu imagino, por exemplo, as pessoas que eu conheci quando integrei a equipa de colheitas, por exemplo, ou quando fui para a vacinação, pronto. Isso tudo acho que foi um lado positivo. As redes de solidariedade que toda a gente sabe que aconteceram. Por um lado, tivemos cidadãos que quiseram participar, que começaram a estar atentos ao vizinho, que começaram a estar atentos para as necessidades do outro. Aquilo que nós tanto queremos, que os nossos cidadãos e os nossos utentes participativos aconteceu, saibamos nós agora também aproveitar e continuar esta questão. Eu, para o preparar amanhã, acho que tem que ser um serviço centrado e integrado. Aproveito para mostrar um modelo que vocês todos já conhecem, não é? Que acaba por colocar a pessoa, a família, a comunidade no centro, com todas as infraestruturas à volta a trabalhar para o mesmo. Ou seja, a saúde não é só aquilo que se consegue dentro dos centros de saúde, dentro dos cuidados de saúde, portanto, a saúde é tudo uma questão muito mais global. E aqui, dentro da mesma linha, são as áreas em que se deve realmente haver um investimento para criar este ambiente propício a que a saúde da pessoa seja vista de uma forma integrada e colaborativa entre os vários setores. Não querendo amassar a construção de soluções mais resolutivas, tendo em base esta questão dos serviços
da saúde da pessoa de uma forma integrada e colaborativa, intersetorial, não podemos deixar de pensar que terá que haver simulacros. Esses simulacros terão que ser preparados para as doenças e para os contextos complexos de hoje e aqueles que não conhecemos. É importante, neste momento, pensar que é preciso falar com quem esteve no terreno, nas suas várias frentes, perceber junto deles quais foram as dificuldades e quais foram as potencialidades que encontraram, fazer um diagnóstico da situação adequado para que se consiga elaborar um plano de contingência a nível nacional, regional e mais estratégia mais local, ok? E é importante haver capacitação dos profissionais dos recursos humanos. Eu continuo a dizer que os enfermeiros, eles existem em todo lado e todos os dias lutam por uma saúde para todos. Que têm competências numa equipa multidisciplinar e colaborativa, intersetorial, têm competências para contribuir na tomada de decisão para criar um sistema de saúde, peço desculpa ali o erro, liderar e gerir com efetividade e ambientes de saúde em constante mudança. Não podemos recear, somos tão fortes como o nosso elo mais fraco, portanto, eu acho que devemos continuar a capacitar e a promover a capacitação dos nossos profissionais. Eu ainda acredito, continuando na canção, apesar de eu vos dizer que não ia cantar, que ontem, hoje, amanhã, vivendo um grande amor, mas eu tive que acrescentar e substituir os vivendo por lutando por um grande amor. Porque, na verdade, se nós queremos continuar a ter o nosso CNS com os seus grandes objetivos, não é? Se bem dizer, universalidade, acessibilidade e equidade dos cuidados de saúde da frente, é preciso continuar a lutar, ok? Muito obrigada e esperemos que desfrutem deste encontro. E agora vamos ouvir a intervenção da doutora Conceição Anteirinho. Muito bom dia a todos. Cumprimento os meus colegas de mesa aqui presentes, cumprimento toda a Assembleia e agradeço desde já a estes últimos a paciência que vão ter de me ouvir, mas o meu agradecimento vai também para o honroso convite feito à IPMGF para estar aqui presente e participar nesta discussão. E agradeço também aos meus colegas de mesa. Ora bem, vão-me permitir que eu tire a máscara, dado o distanciamento social, para que eu seja melhor ouvida e para que os meus óculos não embaciem e eu vos veja melhor. Com licença. Ora, vamos lá ver que nunca as orelhas foram tão usadas. Espero que esteja tudo no sítio. Muito bem. Isto de falar em último lugar traz sempre alguma complexidade, dado que muita coisa já foi abordada, já foi falada, e por isso eu posso correr o risco de repetição. Quando foi lançado este desafio e para que fosse abordado este tema, refletir sobre o passado, compreender o presente e projetar o futuro em situações complexas, claro que a primeira coisa que nos vem à mente é aquilo que vivemos ultimamente, que foi a questão da pandemia Covid-19. No entanto, a complexidade sempre nos acompanhou, enquanto cuidados de saúde primários, enquanto médicos de família, enquanto médicos de saúde pública, enquanto enfermeiros, enquanto secretários clínicos. E se não vejamos? Não sei se isto passa. Lidamos com uma escassez crónica de recursos, quer humanos, quer materiais, quer tecnológicos. E esta escassez foi ainda mais notória com a questão da pandemia, com os desafios colocados pela pandemia. Escassez de recursos e alguma antiguidade nos recursos que tínhamos, porque os desafios foram outros, houve necessidade de utilizar, por exemplo, muitos mais meios tecnológicos, muitos mais settings na utilização da consulta e que não havia. Sufocamos com listas sobredimensionadas, com um número crescente de doentes complexos
quer devido ao próprio envelhecimento da população, que acarreta mais multimorbilidade, em que é preciso gerir toda esta panóplia de doenças crónicas, interligando-as, gerindo inclusivamente a polifarmácia que vem a reboque, e já para não falar dos aspectos e dos desafios colocados pela multiculturalidade que é, de algum modo, decorrente do processo de migrações. Ou seja, temos mais doentes complexos, mais serviços e mais procedimentos de saúde a prestar e necessidades de maior articulação de cuidados com os nossos parceiros e integração dos mesmos. Para além disso, verificamos que a reforma estagnou. E no Serviço Nacional de Saúde as carreiras também estão paradas. É este, pois, uma súmula breve daquilo que, ao olhar para o passado presente, nos deparamos. E com este legado, o que constatamos? Que há aspectos positivos e aspectos negativos que podem ajudar a projetar o futuro. Nos aspectos positivos, reconhecemos claramente a dedicação e a entrega dos seus profissionais, mesmo nestes contextos adversos e complexos que foi a pandemia. O seu grau de capacidade de adaptação, de resiliência, de transformar um ovo em 1000 ovos, quase que a multiplicação dos pães. Esta capacidade de adaptação e resiliência já era conhecido, mas foi reforçado e veio mais ao de cima no contexto pandémico. A coesão das equipas também foi posta à prova e foi positiva. A manutenção com o foco no utente, no nosso utilizador. E a capacidade de criação e desenvolvimento de situações inovadoras perante a adversidade. Isto não passou como eu queria. Quanto aos aspectos negativos, acho que, e desculpem se estou a ser demasiado agressiva, muitas FIAs, mas poucas ou fracas lideranças. Ausências de orientações claras, parecendo ver chefias intermédias e superiores titubeantes, muitas vezes perdidas nas suas orientações e que de algum modo faziam vacilar e dar alguma insegurança a quem estava no terreno. O que faltava em proatividade sobra em reação. Há uma ausência crónica de planeamento e não há um reconhecimento dos cuidados de saúde primários e dos seus profissionais, e atrever-me-ia mesmo a dizer que se assiste ao desrespeito e desconsideração deste nível de cuidados de saúde e dos seus colaboradores. O que traduz muitas vezes uma ignorância deliberada e reiterada sobre o que se passa no terreno. Espero não ser dura demais. Temos, pois, matéria para projetar o futuro. Há que assumir de uma vez por todas que os cuidados de saúde primários têm que ser o ponto fulcral do sistema de saúde e não só a primeira linha de prestação de cuidados, ou seja, os cuidados de saúde primários têm que ser efetivamente a charneira do sistema de saúde e do SNS, também coordenando e integrando os cuidados de saúde. Há que deixar esta visão hospitalocêntrica tão enraizada na sociedade e dos nossos governantes e que leva continuamente à alocação de recursos, distinção e destaque para este nível de cuidados. Nível de cuidados secundários estou aqui a referir. Há que aproveitar o que de bom foi feito e que já foi aqui amplamente falado, os recursos que temos atualmente, identificar e planear, que eu acho que é o que nos tem faltado. Há que reforçar as equipas e dotá-las de meios. Dotá-las de meios técnicos, dotá-las de recursos que os levem a fazer o seu trabalho com um profissionalismo adequado.
dotar e promover a melhor formação, também aqui técnico-científica nas diferentes áreas, nos diferentes setores profissionais. Não estou a falar só dos médicos, porque os médicos não trabalham sozinhos, os médicos de medicina geral e familiar não trabalham sozinhos. Somos a equipa, os secretários clínicos, os senhores enfermeiros são peças fundamentais nesta máquina. Por isso também a formação tem que estar amplamente aplicada para todos os setores profissionais. Não só técnico-científica em cada área, mas também do ponto de vista organizacional. Formar para a flexibilidade e adaptabilidade aos desafios em situações complexas e em situações de risco. Muitas vezes não temos formação, esquecemos muitas vezes de trabalhar melhor um dos pilares da governação clínica, que é a gestão do risco. E há que reformar e desenvolver a reforma. Muito obrigada por me terem ouvido. Espero não vos ter amassado muito. Tá. Obrigado, César. Acaba a mim, como moderador e como secretário clínico, também falar um pouco da nossa visão e daquilo que nos aconteceu durante esta pandemia. De facto, houve uma alteração das equipas, houve a situação de muita gente teve que ficar em isolamento profilático, outras pessoas ficaram infectadas, tivemos que reinventar a equipa, voltar a refazer horários, ter outra visão. Reparamos cada vez mais, e nessa altura, como tinha dito o Dr. Gustavo, que os utentes cada vez mais procuraram a consulta não presencial e querendo uma resposta imediata, como tivesse numa consulta presencial. Isso induziu-nos no maior stress e dando uma maior rapidez de resposta, seja as pessoas que estavam em casa com o Covid em relação às baixas, que as pessoas não podiam vir porque estava a família inteira, digitalizar documentos, enviar múltiplos documentos de alta Covid. Tudo isso foi uma pressão enorme para o secretariado clínico. Temos um modelo diferente em relação ao telefone. Temos uma resposta que foi-nos dada uma aplicação na qual nós recebemos as chamadas, ficam gravadas, nós fazemos o retorno da chamada e andamos nessas alturas no modo de 180 chamadas diárias, com 180, 190, às vezes 200 mails diários, e isso qualquer profissional do secretariado clínico, como os médicos, como os enfermeiros, tivemos de facto um trabalho acrescido. E depois tivemos a dimensão pessoal, que acredito que isso foi partilhado pelos médicos, foi partilhado pelos enfermeiros, que é o facto no início, o pânico que nos criou esta situação. Uma situação nova, que ninguém esperava. Depois disso veio aliado o medo de sermos infectados e o medo de levar essa situação de infectados para a nossa casa, tendo os filhos, tendo muita gente dos pais, avós. A nossa dimensão também pessoal foi nos tirando capacidade de estarmos a 100% num trabalho que nos exigiu muito de nós, mas aprendemos a ser resilientes, cada vez mais somos resilientes no nosso trabalho e vamos ver esse futuro que aprendamos com os erros para que possamos dar uma melhor resposta se houver num futuro, esperamos bem que não, uma situação idêntica a esta. Entretanto, abro o debate, a discussão à plateia, mas gostava de ouvir, se fosse possível, o Dr. José Luís Vizcaia, como diretor executivo do A6 Baixo Tâmega, o que é que achou dos palestrantes, das ideias que foram dadas aos palestrantes e qual foi as dificuldades que sentiu no terreno, sendo o diretor executivo. Eu não vou fazer um comentário sobre os palestrantes, não é? Pareceria mal. As ideias. O que eu acho que é importante nesta reflexão que hoje estamos todos a partilhar aqui é que, primeiro, e é um discurso que eu tenho tido dificuldade em gerir ou assumir, é que nós fazemos sempre um discurso das dificuldades e não assumimos com orgulho o que nós fizemos.
Eu penso que há uma questão que é fundamental perceber que ocorreu bem e mal várias coisas, mas de facto, e o Tato Borges, a Ana Branquinho e a Conceição Tarino disseram isso, mas penso que todas as nossas organizações socioprofissionais devem dizer com clareza o que os cuidados primários fizeram. E naturalmente não fizemos outras coisas, porque se temos este recurso, estes ovos, só temos estas omeletes. E nunca conseguimos assumir. O discurso é sempre não temos, não podemos fazer, isto é muito difícil, é verdade. Mas somos nós que garantimos os testes, somos nós que garantimos a vacinação. E se pensarem na vacinação é uma coisa magnífica. Porque o que havia, sempre houve a adesão dos portugueses à vacinação. Certo? Os profissionais, quem administrou as vacinas, fomos nós. Nós, não fomos, quer dizer, fomos nós os profissionais dos cuidados primários. Os serviços de saúde da ARS que ajudaram a fazer a distribuição das vacinas, o SUS, que enfim que entrou de uma forma diferente na distribuição, e depois houve uma coisa que foi diferente. Não vou falar do sistema de informação, certo? Nós conseguimos fazer a vacinação apesar e contra o sistema de informação, e depois temos outra coisa, o que é que mudou? Foi o modelo de governação. E, portanto, de facto, a única coisa que mudou é a liderança e algumas coisas que foram feitas, porque nós já cá estamos para fazer. E ao nós não sermos capazes de pôr em cima da mesa, que nós somos capazes de fazer bem feito estas questões, este é um primeiro ponto que é importante realçar, que é assumir com orgulho a resposta que os cuidados primários deram, assumindo as dificuldades, mas nós conseguimos fazer com tudo o que vocês descreveram. O segundo ponto é que o diagnóstico está feito. E eu acho que o nosso grande desafio é dizer como é que fazemos agora a diferença. Como é que vamos capitalizar o que aprendemos nesta questão? Muitos de vós lembrar-se da gripe A. Nós, na gripe A, tivemos também os gripódromos, tivemos não sei o que, os papelinhos. E nós não aprendemos nada. Eu, na altura, fiz várias escalas no gripódromo, não é, lá da Figueira, tínhamos uns placares, como é que era, depois tive uma inundação da minha unidade e os papéis todos ficaram estragados há 2 anos. E quando lá fui para recuperar aqueles papéis, descobri que tudo o que havia, tudo o que tínhamos feito na altura, era igual ao que estamos a fazer agora. Não aproveitámos nada. E, portanto, o grande desafio é perceber se nós vamos continuar a dizer o que é que fizemos, a dificuldade disso, ou como é que capitalizamos as experiências diferentes que tivemos, os fatores positivos que identificaram e como é que nós construímos, não é só dizer que queremos ser contra o sistema hospitalocêntrico, é como é que nós construímos estas questões hoje. Se aprendemos, podemos atender as pessoas de forma diferente, ótimo. Qual é o novo equilíbrio entre o presencial e o não presencial? Como é que podemos simplificar ao nosso nível as coisas que dependem de nós? Como é que vamos organizar as nossas unidades? E não esperem por orientações da Direção-Geral de Saúde, certo? Como é que vamos organizar as nossas unidades agora, que têm que acabar o ADR? Porque não é possível ter circuitos diferentes, quando vai acabar a lotação nos restaurantes, quando vai abrir os bares e as discotecas, as unidades não podem dizer que lá podem estar 2 dentro, não é? Tem que haver aqui alguma percepção do que é que vai acontecer. Portanto, como é que nós nos vamos organizar? As doenças respiratórias não é só a Covid. Vai continuar a haver gripe, pneumonia, laringite, etc. Outras coisas todas. Como é que se faz? Que instrumento vamos ter a nível local para ajudar a fazer o diagnóstico de proximidade? É esta construção que tem que ser feita de nós. Portanto, eu acho que o grande desafio é, perante a excelente imagem que nos transpuseram do que nós fizemos, todos nós conhecemos, e que verbalizaram aqui, eu penso que o grande desafio é como é que construímos agora esta mudança. E temos que fazê-lo sempre com orgulho do que nós conseguimos fazer. Essa, eu penso que era a mensagem fundamental que eu gostaria de deixar e pensar, desafiar toda a gente a ver como é que eu construo. E nas nossas unidades, como fizemos para reconstruir todos os circuitos, todas as coisas, podemos agora também reconstruir em conjunto um conjunto de coisas diferentes. Percebendo, olha, de facto aquilo lá até era inútil. De facto nós não precisamos cá mandar vir a pessoa para fazer aquilo. De facto podemos passar o papel de outra maneira. De facto podemos mudar o sistema de atendimento telefónico. De facto vamos ter não sei o quê, temos telemóveis ou não temos. Estas coisas temos de discutir e não vale a pena esperarem, desculpem, pela Direção-Geral de Saúde para fazer uma norma, uma orientação. Por orientações do Ministério, temos alguma esperança, agora uma provocação, agora, não é, ali do GAPS, o João Rodrigues, não é, que agora está nesta coisa que é outro nome, que se chama GAPS, não é? Já tivemos a coordenação, temos a unidade de admissão, agora temos o GAPS, pronto, é um nome fino, diferente, e portanto, temos o João, temos que perceber de que forma esta estrutura pode ajudar a influenciar, a modificar a governação, porque ele não vai resolver nada de um conjunto de coisas. Podem fazer uma pressão, uma força grande que nos vai ajudar localmente a fazer. Mas não se esqueçam, da mesma maneira que nós vacinámos, que nós fizemos os testes, que organizámos as unidades, se nós não assumirmos como é que vamos fazer diferente daqui para a frente, desculpem, daqui a 10 anos vamos ter da pandemia como tivemos a gripe A, vamos ter outra coisa qualquer e vamos estar a dizer a mesma coisa. Nós somos poucos, temos dificuldade e tal, mas não percebemos o que é que ganhámos de 10 anos para cá. Tá, muito obrigado, Sr. Doutor.
Alguém da plateia que queira colocar alguma questão aos palestrantes ou fazer algum comentário à matéria? Eu vou colocar uma questão ao Dr. Gustavo, que na altura falou exatamente numa situação que acho que é importante trabalhar, que é a capacitação do utente para saber usar os serviços de saúde. Que há um problema dos 17 anos que tenho nos cuidados primários, vejo que há pessoas que fazem um mau uso dos serviços, sobretudo dos cuidados de saúde primários. E qual era a ideia de investirmos na capacitação desses utentes? Bom, eu penso que é mais do que óbvio que nós temos que cada vez mais demonstrar à população qual é a forma de utilizar corretamente o sistema, seja a saúde pública, seja a medicina geral e familiar, e devemos transmitir, ser capazes de passar essa mensagem, porque se nós não formos, se continuarmos com esta utilização, diria quase muitas vezes avulso do médico de família para ir pedir umas receitas ou porque me sinto mal hoje e vou ver, e as pessoas não entram nesta dimensão de perceber de que o médico de família está lá mais do que por simplesmente para tratar coisas que aparecem, coisinhas que aparecem, mas que está lá para ajudar a ensinar, a perceber mudanças de comportamento no seu dia-a-dia, a promoção da saúde naquilo que são os seus hábitos naturais, nós vamos continuar a ter uma sobrecarga de trabalho no Serviço Nacional de Saúde que não corresponde àquilo que de facto é a sua missão. A missão dos médicos de família não é, por isso simplesmente, e dos enfermeiros de família, não é passar receitas ou só dar vacinas ou só vir fazer pensos, não, é todo um trabalho integrado de acompanhamento dos utentes desde a sua infância até a sua adultez, para que possam, de facto, ter melhor vida mais saudável. E é esta mudança de paradigma que vamos ter que ir trabalhando. Também há aqui uma parte muito importante dos nossos colegas enfermeiros que fazem saúde escolar e do acompanhamento e da união que podemos ter com a saúde pública, no sentido também de darmos ferramentas aos nossos jovens para que possam perceber como funciona o sistema e as mais-valias de que podem vir a beneficiar de utilizá-lo da forma mais correta. Porque senão vamos continuar a ter este trabalho avulso, vamos continuar a ter indicadores de processo e não vamos ter resultados a longo prazo, porque aquilo que nós precisamos é de facto uma população cada vez mais capaz, cada vez mais dona da sua saúde, cada vez mais capaz de utilizar melhor o serviço e de ter melhores decisões em saúde, para que possamos ter um trabalho que de facto seja eficaz. Não é que o trabalho que fazemos agora seja mau, nós estamos a assistir às necessidades da população que cá vem, mas as necessidades estão desreguladas. Precisamos de nos fazer entender a mais-valia do que é um acompanhamento a longo prazo, por parte da MGF, e aquilo que é a necessidade e a determinação fundamental para as suas vidas de poderem assumir as melhores decisões e este acompanhamento a longo prazo. Não, muito obrigado. Não sei se respondi à pergunta. Vou acrescentar algo. Sim. Apenas no seguimento do que o Dr. Gustavo estava a dizer, eu acho que também se nós, enquanto cuidados de saúde primários, temos que saber também comercializar, desculpem-nos a palavra, um bocadinho os nossos cuidados e os nossos objetivos. Nomeadamente, vocês todos conheceram e viveram, como eu, a discrepância e o que tivemos que ultrapassar perante o que era passado pelos meios de comunicação social e o que realmente nós estávamos a fazer. Era muito fácil chegar alguém ao pé de nós e dizer: eu ouvi na televisão que era assim, tem que ser assim e não pode ser de outra maneira, e os conflitos que isso levantou. Portanto, nós próprios também temos que criar algumas estratégias para que consigamos chegar, neste caso, a grandes massas. Nós normalmente sempre fomos profissionais de proximidade, sempre utilizámos estratégias mais na cara a cara, não é, na proximidade, mas também temos que saber fazer uso de ferramentas e ferramentas alinhadas, concertadas, que também passam por gestões mais superiores, não podem só passar por nós, evidentemente, mas que consigam transmitir a informação e a comunicação certa para que o cidadão também consiga corresponder às expectativas que nós criamos perante ele. Sim, e há uma situação que eu acho que tem que se aprender, e se aprendeu com a pandemia, que é sobretudo a comunicação. Dar voz a quem deve ter voz e não dar voz a quem não deve ter a voz. Porque houve muita comunicação, muita informação difusa que baralhou mais do que ajudou a população a acalmar os ânimos e estar serena. Posso acrescentar? Com certeza, doutor.
esta questão da literacia em saúde e no conhecimento das populações, na boa utilização dos recursos de saúde, passa por todos nós enquanto profissionais, mas passa por todos nós enquanto comunidade, enquanto sociedade. Os médicos de família, no seu desenvolvimento profissional, na sua aplicação profissional, não deixam de fazer, de modo algum, em cada consulta, as 3 grandes vertentes e das suas, de algum modo, que estão imbuídas nas 6 competências nucleares do médico de família. E uma delas é esta também, com uma das características, que é o empowerment do doente. Todas as consultas são a oportunidade para falar com o doente e orientá-lo para a melhor utilização dos serviços. Na própria gestão da consulta semanal, gestão da prática clínica em senso lato, é também uma oportunidade para, de algum modo, podermos transmitir ao doente conhecimentos para uma boa utilização dos recursos de saúde e da sua procura. Os médicos de saúde pública, enquanto médicos com foco na comunidade, têm uma ação fundamental, através da interligação com os serviços da comunidade, de fazer educação para a saúde, também neste contexto. Ou seja, nenhum de nós, individual ou societariamente, está dispensado de trabalhar esta situação. Portanto, cabe-nos a nós todos sermos veículos desta informação, porque isso vai reverter numa melhor eficiência e eficácia dos serviços. Questiono novamente se alguém quer fazer mais alguma intervenção. Tenha à vontade. Acho que isto é muito alto para mim. Não sei se me estão a ouvir. Boa tarde, sou Ana Ferrão, da USF Marginal. Eu queria fazer um comentário, já durante a palestra do Dr. Gustavo, penso eu, parece-me estar enganada, e agora ele reforçou quando falámos aqui da questão da forma de utilização dos serviços. Eu acho que, apesar de tudo, os utilizadores dos centros de saúde, porque depois há a opinião das pessoas não utilizadoras, os utilizadores dos centros de saúde, na sua grande maioria, embora com exceções, não vêm nesta altura às suas equipas de família como pessoas que só passam receitas ou que só lhes resolvem o problema da baixa. Eu acredito, e tem havido vários estudos que mostram isso, que as pessoas que utilizam de facto, e infelizmente não há equipas de saúde de família para todos os cidadãos, mas essas pessoas sabem que contam com muito mais e com muitas das vertentes que foram aqui referidas. A questão de nós depois conseguirmos uma boa utilização dos serviços, eu penso que não tem a ver com isso, tem a ver com também nós profissionais percebermos quais são as expectativas e o que é que as pessoas pretendem do serviço e irmos nos adaptando a isso. Este período de pandemia permitiu ver, por exemplo, o que não acontecia em todas as unidades, ou pelo menos em todas as equipas de saúde, que para as pessoas, ou para muitas das pessoas, é importante a comunicação por e-mail. Que podemos resolver coisas de outra forma, que os meios tecnológicos nos permitem não só divulgar a literacia para a saúde e podermos investir. As USFs, por exemplo, muitas delas tiveram sites, algumas ainda têm, uma grande parte delas foi perdendo porque é preciso um investimento que o investimento pessoal do entusiasmo do início acaba por não conseguir resolver. E que eram formas de divulgação e de educação para a saúde. É evidente que podem existir de maneira mais generalizada. Numa das coisas que ali foi referida há pouco, e que eu também vejo como de maneira um bocadinho diferente, que é o BI dos cuidados de saúde primários, que pode ser uma forma também de divulgação, não só do que se faz, mas que pode ter também uma área de divulgação, de comunicação, de educação para a saúde, mas sobretudo a minha questão importante era vamos tentar perceber de facto o que é que as pessoas querem. Havendo necessidade, é evidente, de criar regras para a utilização do e-mail e do telefone. Nesta altura também estamos muito assoberbados, porque as pessoas tiveram muito menos consultas presenciais. Isso também era importante mostrar, porque às vezes dizem diminuíram as consultas, esquecem-se o que é que aumentou o resto, não é? Portanto, isso era importante, mas sobretudo o que eu queria frisar é que eu acho que os cidadãos que utilizam os cuidados de saúde primários, nesta altura, não contam connosco só para passar receitas. Muito obrigado, doutor. Não sei se quer fazer alguma intervenção, doutor Gustavo.
não tenho assim muito mais a dizer. De facto, aquilo que pudemos acompanhar ao longo desta sessão é que todos percebemos e estamos em sintonia naquilo que é necessário fazer, na mais-valia do caminho que queremos traçar e, como dizia o Dr. José Luís Pesqueira, temos é que caminhar nesta definição do percurso e, às vezes, empurrar esta agenda de maneira a que o Ministério e a DGS venham atrás daquilo que os cuidados de saúde mais precisam e não sejam eles a ditar as regras. Temos que ser nós, se calhar, a impor. Desejo-vos uma ótima reunião, espero que o encontro corra muito bem e que possamos, em conjunto, trabalhar, Saúde Pública e MGF, para este novo futuro que tem que ser uma aposta nos cuidados de saúde primários, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado, Dr. Gustavo. Muito obrigado. Acho que vamos ter mais uma... Temos tempo para mais uma intervenção? Uma ou duas? Uma vez que esta sessão veio orientada para este sentido, estão a ouvir? Sim. Sim. Aquilo que queria refletir é que parece-me que os cuidados primários precisam de ter uma liderança mais ou menos personalizada, mas precisam ter uma voz que os represente. Porque se repararem, nos últimos 2 anos, os cuidados de saúde primários fecharam e tiveram ao serviço da saúde pública. E nos termos da saúde pública, porque não houve ninguém que estivesse a representar os cuidados de saúde primários à mesa, quando estas coisas foram discutidas. As OSFs estiveram fechadas e a trabalhar praticamente só por telefone e ao serviço do teste Covid. Isto não podia ter acontecido. Isto aconteceu porque não houve uma voz, e é muito importante que haja uma voz que represente institucionalmente os cuidados de saúde primários. É isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Mais uma intervenção, para fecharmos. Bom dia a todos. Meu nome é Rui Oliveira, sou médico de família na USF São Miguel Anjo, em Famalicão. Eu queria tocar aqui em 2 aspectos que me pareceram muito importantes, um a ver com a última intervenção também da colega que fala que realmente hoje em dia os utentes procuram mais do que uma renovação de receituário, uma renovação das suas baixas, dos seus sheets, e falar também num conceito que a doutora Conceição Alteirinho referiu, que é o empowerment do doente. Eu acho que para isso são fundamentais 2 aspectos. Um deles tem a ver, e que foi muito badalado nestes últimos tempos, que tem a ver com a formação dos atuais e dos futuros médicos de família. Não há dúvida nenhuma que, em termos de formação, nós evoluímos bastante e há que defender isto, há que manter essa formação e essa qualidade que nos demorou muito e que não foi à custa do meu trabalho ou da minha geração, foi das gerações, muitas das gerações que aqui estão sentadas, mais antigas, que lutaram para chegarmos à excelência atual. E acho que devemos ter o cuidado e de estar unidos nesta fase, porque isto pode estar em causa, e eu acho que isso seria um grande retrocesso e que iria prejudicar não só os profissionais, mas também os utentes, iria prejudicar o povo português. Este é um aspecto que me parece importante, porque, reparem, os utentes hoje, quando procuram mais do que uma renovação de receituário ou de uma renovação de CIT, tem a ver com esta qualidade que estão a identificar nos profissionais que têm hoje à sua frente, que lhes conseguem resolver muito mais do que isso, não é? Há uma capacidade muito grande atualmente, a nível dos cuidados de saúde primários, em resolver situações que, se calhar, há uns anos atrás, elas seriam encaminhadas para os cuidados secundários. E atrevo-me mesmo a dizer que há situações que hoje em dia, se calhar, são melhor resolvidas a nível dos cuidados de saúde primários do que propriamente a nível dos cuidados de saúde secundários. Porque nós temos uma visão muito mais abrangente do doente, como um todo, não olhamos só para um aspecto específico, como um cardiologista olha, um pneumologista, nós temos uma visão muito mais global e um doente é um todo. Isto é um aspecto importante. O outro aspecto tem a ver com as dimensões de listas, não é? Porque nós, para podermos fazer este trabalho de qualidade e para podermos trabalhar este empowerment que falou a doutora Conceição Alteirinho muito bem, nós precisamos de ter uma lista que permita isto. Porque senão nós, no nosso tempo de consulta, para darmos a acessibilidade que necessitamos, para darmos a resposta àquilo que nos é exigido, nós com listas do tamanho que algumas listas estão e não conseguimos de outra forma. E o argumento de que não há médicos de família, não há médicos de família suficientes, nós já sabemos que isto são falácias, existem, se calhar, médicos suficientes, eles não estão bem distribuídos, e há outro aspecto importante, que é criar as condições no terreno para motivar e cativar estes médicos. Porquê que Lisboa e Val do Tejo tivemos não sei quantas vagas que não foram ocupadas? Eles existem, os médicos existem. Eles estão a ir para o setor privado, porque não veem no setor público as condições e a motivação para poder fazer um trabalho
de qualidade, um trabalho que, durante o seu internato de 4 anos, e eu ressalvo aqui os 4 anos, porque parece-me a mim muito importante, foram habituados e aprenderam a trabalhar dessa forma. E não veem, se calhar, em Lisboa e Val do Tejo, essas condições para exercer esse trabalho da forma que o trabalharam durante o seu internato. Estes aspectos, para mim, são fundamentais e acho que devemos estar todos unidos para lutar por isto, porque só assim nós conseguiremos manter a qualidade que temos hoje e melhorar ainda mais. Porque eu acho que deve ser esse o nosso objetivo, é melhorar. A melhoria contínua da qualidade que tantos nós falamos e nas nossas unidades, e eu acho que temos que ter sempre isto em foco, em mente, porque só assim nós vamos dignificar e vamos ainda mais evidenciar este trabalho de qualidade que fazemos diariamente nos nossos consultórios e que os nossos governantes, eu acho que não têm esta percepção de terreno. E nós, como equipa, como toda a equipa multiprofissional que aqui está, estão aqui enfermeiros, estão aqui secretários clínicos, médicos, é muito importante que estejamos unidos e que consigamos defender esta qualidade a que estamos habituados nos dias de hoje. Tá, muito obrigado. Pronto. Dou como encerrada a sessão, não sei, e vai haver uma pausa até às 11h30, depois para a abertura solene com a presença da Ministra da Saúde. E muito obrigado aos palestrantes. Obrigada. Muito obrigada.